O telefone tocou no meio da noite, e João atendeu sem pensar, ouvindo a voz rouca de Miguel do outro lado. Preciso te ver agora, é urgente. Quando chegou ao hospital de Lisboa, encontrou Miguel deitado na cama, machucado após uma briga de rua, confessando entre lágrimas que havia sido atacado por ser gay, algo que João nunca imaginara vindo do homem que o atormentara na escola. Aquela revelação abalou João como um terremoto, forçando-o a confrontar memórias enterradas e questionar se o perdão era possível diante de anos de dor acumulada. João sentou-se na cadeira ao lado da cama, o coração acelerado. Fazia 10 anos desde o secundário em Porto, onde Miguel, o capitão do time de futebol, o ridicularizava diariamente. Maricas, fraco, as palavras ecoavam em sua mente como ecos de um pesadelo. Ele havia fugido para Lisboa após a formatura, construindo uma vida nova como designer gráfico, mantendo sua orientação sexual discreta para evitar julgamentos. Agora, ali estava Miguel, vulnerável, os olhos inchados não só pelos golpes, mas por algo mais profundo. Eu sei que te magoei, João. Mas eu estava lutando contra mim mesmo. Eu sou como você. As palavras saíram entrecortadas, e João sentiu um misto de raiva e pena. Como alguém que o havia empurrado para o abismo podia agora pedir salvação. No dia seguinte, João voltou ao hospital, impulsionado por uma curiosidade mórbida. Miguel contou sua história. Após a escola, ele se casou jovem com uma namorada de fachada, pressionado pela família conservadora de Trás-os-Montes. O casamento desmoronou quando ela descobriu suas buscas secretas na internet. Meu pai é um homem tradicional, João. Ele diria que sou uma vergonha para a família. João ouviu em silêncio, recordando sua própria luta. Seus pais, professores em Porto, o apoiavam superficialmente, mas as conversas sobre netos e casamentos tradicionais sempre pairavam como nuvens escuras. Por que me ligou? Porque eu? Perguntou João. Miguel hesitou. Porque você foi o primeiro que eu vi. O primeiro que me fez questionar tudo. Aquela confissão abriu uma fresta em João, mas ele saiu dali confuso, debatendo se ajudar Miguel seria trair a si mesmo. Os dias se arrastaram, e João se viu visitando Miguel regularmente. Conversas sobre o passado surgiam, as piadas homofóbicas no vestiário, as empurrões no corredor. Miguel admitia: eu te atacava para esconder meu medo. Via em você o que odiava em mim. João, por sua vez, compartilhava sua solidão em Lisboa, as noites em bares gays onde se sentia invisível. Uma amizade tênue nascia, mas carregada de tensão. Quando Miguel recebeu alta, João o ajudou a voltar para casa, um apartamento modesto em Alfama. Lá, Miguel mostrou fotos antigas da escola, rindo nervosamente. Olha nós dois. Eu era um idiota. João tocou a foto, sentindo um arrepio. Era o início de algo perigoso. Ele saiu dali prometendo pensar, mas em casa, o sono não veio. A família de Miguel o visitaria em breve, e João sabia que qualquer proximidade poderia explodir em escândalo. Enquanto isso, a vida de João seguia seu curso. No trabalho, ele lidava com prazos apertados, mas sua mente vagava para Miguel. Uma colega, Ana, notou sua distração. Parece que você está apaixonado. João riu, negando, mas por dentro questionava. Apaixonado pelo homem que o destruiu. Era loucura. Ele decidiu confrontar Miguel sobre os limites. Em um café perto do Tejo, eles se sentaram. Não posso ser seu terapeuta, Miguel. Isso me machuca. Miguel assentiu, olhos baixos. Entendo. Mas e se eu quiser mais que amizade? O ar ficou pesado. João sentiu o peito apertar. Aquela pergunta era um abismo, e pular nele significaria arriscar tudo. Ele saiu sem responder, caminhando pelas ruas de Lisboa, o vento do rio carregando suas dúvidas. A pressão familiar de João aumentava. Sua mãe ligou, convidando-o para um jantar em Porto. Traga alguém especial, filho. Seu pai e eu queremos ver você feliz. Ele mentiu, dizendo que estava ocupado. Como explicar Miguel? Em paralelo, Miguel lidava com sua própria família. Seu irmão mais velho, Pedro, chegou de surpresa, questionando as marcas no rosto. Foi uma briga por causa de quê? Mulheres. Miguel evitou o assunto, mas Pedro insistiu. Pai está preocupado. Você precisa se endireitar. Miguel se trancou no quarto após a visita, ligando para João. Eles nunca vão aceitar. João, do outro lado, sentiu empatia, mas também medo. Estavam eles condenados a repetir ciclos de negação. Uma noite, João convidou Miguel para um passeio no Bairro Alto. A cidade pulsava com vida, mas a conversa virou séria. Miguel confessou um segredo. No secundário, ele havia escrito cartas anônimas para João, mas nunca enviou.
Eram pedidos de desculpas disfarçados. João ficou atonito. Por que não as enviou? Medo, respondeu Miguel. Eles caminharam em silêncio, mãos quase se tocando. Ao se despedir, Miguel roçou os dedos nos de João, um gesto sutil que enviou ondas de eletricidade. Em casa, João debateu: perdoar era fraqueza ou força? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos em famílias tradicionais. Ele decidiu dar uma chance, mas com cautela. Os encontros se intensificaram. Eles compartilharam jantares caseiros, rindo de memórias leves. Miguel revelou seu trabalho como engenheiro, uma carreira estável que mascarava sua turbulência interna. João, por sua vez, mostrou seus designs, orgulhoso. Mas sombras pairavam. Amigos de João avisavam: ele te machucou antes, cuidado. Ele ignorava, atraído pela vulnerabilidade de Miguel. Uma tarde, eles foram ao oceanário, observando peixes em silêncio. Somos como eles, presos em aquários invisíveis, disse Miguel. João concordou, sentindo uma conexão profunda. No entanto, ao voltar, uma mensagem de Pedro para Miguel chegou: ouvi rumores. Se for verdade, pai te deserdará. Miguel apagou, mas João viu. O conflito se aproximava. A tensão escalou quando a família de Miguel marcou uma visita coletiva. Ele pediu a João para não aparecer, mas João insistiu em apoiar de longe. Não posso te deixar sozinho nisso. Miguel cedeu, e eles planejaram um encontro discreto antes. No apartamento, Miguel tremia: eles esperam que eu anuncie o noivado falso. João acalmou, mas por dentro questionava sua sanidade. Estava se envolvendo em uma rede de mentiras. A campainha tocou, e Miguel o escondeu no quarto. Ouvindo da porta entreaberta, João escutou o pai de Miguel, um homem rude: filho, você precisa de uma mulher decente. Essa vida solteira é suspeita. Miguel murmurou concordâncias, e João sentiu uma pontada de traição. Por que não confrontar? Após a saída da família, Miguel desabou: não consigo, João. Perderia tudo. João saiu furioso, sentindo-se usado. De volta à sua rotina, João evitou Miguel por dias. No trabalho, Ana o pressionou: o que é de errado? Parece destruído. Ele confessou parcialmente, e ela aconselhou: não se sacrifique por alguém que não luta por você. As palavras ecoaram. João refletiu sobre sua própria família. Em uma ligação com a mãe, ele testou águas: e se eu trouxesse um homem? Silêncio. Então, filho, pense no que diriam os vizinhos. Seu pai tem pressão alta. A rejeição velada doeu. Ele decidiu confrontar Miguel. Em um parque em Belém, eles se encontraram. Você me escondeu como um segredo sujo, acusou João. Miguel defendeu: estou tentando mudar, mas leva tempo. A discussão aqueceu, vozes altas atraíram olhares. João saiu, deixando Miguel sozinho com suas desculpas. A separação durou semanas, mas o destino interveio. João encontrou Miguel por acaso em uma manifestação LGBT em Lisboa. Miguel estava lá, sozinho, segurando uma bandeira arco-íris. O que você faz aqui? Perguntou João, surpreso. Miguel explicou: decidi enfrentar. Contei ao meu irmão. A revelação chocou João. Pedro reagira mal, mas Miguel persistiu. Perdi o apoio dele, mas ganhei liberdade. Eles caminharam juntos pela multidão, sentindo solidariedade. No final do dia, em um banco à beira-rio, Miguel pediu perdão genuíno, pelo passado e pelo presente. João hesitou, mas aceitou, selando com um abraço. Era o começo de uma reconciliação, mas com cicatrizes. A relação evoluiu para algo romântico, sutil. Encontros em cafés, passeios noturnos. Miguel mudou de emprego para algo mais flexível, distanciando-se da família. João, inspirado, planejava contar aos pais. Mas obstáculos surgiram. Um amigo em comum do secundário viu-os juntos e espalhou rumores. Logo, mensagens anônimas chegavam: valentão vira amante. Que hipocrisia. João ignorou, mas Miguel fraquejou: e se isso destruir minha carreira? Eles debateram ética: era certo prosseguir apesar dos riscos. João argumentou: amor exige coragem. Miguel concordou, mas a dúvida persistia. Uma crise familiar explodiu. A mãe de João adoeceu, e ele viajou a Porto. Lá, confrontado pelo pai: ouvi boatos sobre você e um homem. É verdade. João negou por medo, traindo a si mesmo. Voltando a Lisboa, contou a Miguel, que o consolou: todos erramos. Mas aquilo plantou sementes de desconfiança. Miguel, por sua vez,
recebeu uma ligação do pai: volte para casa ou esqueça a herança. Ele recusou, pagando o preço da solidão. Juntos, eles enfrentaram noites de discussões profundas, questionando se o amor valia o isolamento. Amigos de João organizaram uma intervenção. Ele te bullyou, agora te manipula. João defendeu Miguel, mas as palavras semearam dúvida. Ele investigou o passado de Miguel, descobrindo que ele havia ajudado outros na escola, mas seletivamente. Porque só eu sofri, confrontou. Miguel admitiu: você me atraía, e isso me aterrorizava. A honestidade doeu, mas curou. Eles decidiram viajar juntos para o Algarve, escapando pressões. Lá, em praias isoladas, compartilharam sonhos, uma vida aberta, sem máscaras. Mas uma ligação interrompeu. Pedro ameaçava expor tudo. Miguel voltou correndo, deixando João sozinho com medos. De volta, Miguel confrontou o irmão em um restaurante. Pare de me controlar, disse. Pedro riu: você é uma vergonha. A briga escalou, e Miguel saiu deserdado. Contando a João, ele chorou: perdi minha família por nós. João sentiu culpa, era responsável. Eles passaram noites reconfortantes, mas a tensão crescia. Sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e tradições, julgava silenciosamente. Um vizinho de João comentou: vi vocês. Cuidado, nem todos aceitam. O medo se instalou. João propôs terapia conjunta. Em sessões, desenterraram traumas, bullying como projeção, perdão como processo. O terapeuta alertou: decisões têm custos. Miguel progredia, mas João lutava com raiva residual. Uma noite, após uma sessão, eles discutiram: você me quebrou, e agora conserto você. Miguel rebateu: estou-me consertando por nós. A paz veio devagar, mas sólida. O ponto de virada veio com um convite inesperado. A prima de João se casaria em Sintra, e ela insistiu: traga seu parceiro. João hesitou, mas Miguel incentivou: é hora de assumir. Eles foram, mãos dadas na cerimônia. Olhares curiosos, murmúrios. A mãe de João aproximou-se: é ele. O do secundário. João confirmou, e ela abraçou ambos, surpreendendo. Quero sua felicidade, filho. Mas o pai permaneceu distante, saindo cedo. Aquela mistura de aceitação e rejeição abalou João. No caminho de volta, Miguel consolou: um passo de cada vez. Mas por dentro, João questionava se valia o preço emocional. Miguel enfrentou sua própria prova. Seu ex-chefe, sabendo da orientação, ofereceu um emprego melhor, mas com condições: mantenha discreto. Miguel recusou, optando por integridade. Perdi dinheiro, mas ganhei respeito, disse a João. Eles celebraram com um jantar romântico em casa, velas acesas. Conversas fluíram sobre o futuro, morar juntos. Mas uma traição surgiu. Pedro, vingativo, enviou fotos antigas de Miguel com mulheres para João, com nota: ele mente. João confrontou: era tudo fachada. Miguel explicou: sim, para sobreviver. A confiança abalou, levando a uma separação temporária. João refugiou-se no trabalho, criando designs inspirados em sua dor. Ana o apoiou: você merece alguém sem bagagem. Mas ele sentia falta de Miguel. Reflexões internas o consumiam: perdoar repetidamente era masoquismo. Sociedade impunha padrões: gays deviam ser perfeitos para serem aceitos. Ele ligou para Miguel após dias: precisamos conversar. No reencontro, lágrimas fluíram. Miguel jurou lealdade: escolho você sobre tudo. Eles se reconciliaram, mas com regras, transparência total. A pressão social intensificou. Um artigo local sobre direitos LGBT mencionou um casal controverso similar a eles, gerando debates online. Comentários negativos choveram: ex-bully. Isso é tóxico. Miguel leu, desanimado: talvez eles tenham razão. João rebateu: nós definimos nossa história. Eles participaram de um grupo de apoio LGBT, compartilhando experiências. Lá, ouviram histórias semelhantes, famílias divididas, amigos perdidos. Isso fortaleceu sua união, mas destacou custos. Um membro alertou: amor gay em Portugal ainda luta contra tradições. Uma crise moral surgiu quando o pai de Miguel sofreu um infarto. Miguel viajou atrás dos montes, deixando João. Lá, o pai, no leito, sussurrou: filho, volta ao normal. Miguel rebateu: isso é meu normal. O pai virou o rosto, e Miguel saiu destruído. Contando a João por telefone, ele chorou: valeu a pena. João voou para lá, apoiando. No hospital, confrontou o pai: seu filho é incrível.
Aceita ou perca? O homem não respondeu, mas sementes foram plantadas. Miguel agradeceu, você lutou por mim. De volta a Lisboa, eles lidaram com repercussões. Amigos de Miguel o abandonaram, chamando-o de traidor. João perdeu um cliente conservador. Custos acumulavam, isolamento, estresse. Mas momentos íntimos compensavam, caminhadas no Chiado, planos de viagem. Miguel propôs, vamos morar juntos. João aceitou, mudando-se para o apartamento de Miguel. A coabitação trouxe desafios, hábitos diferentes, discussões triviais. Mas aprofundou a conexão. Uma traição maior veio de dentro. João, estressado, flertou inocentemente com um colega em uma festa. Miguel descobriu, sentindo-se traído, após tudo. João explicou, foi nada, mas provei fraqueza. A discussão escalou para gritos, quase terminando tudo. Eles buscaram terapia novamente, aprendendo comunicação. O terapeuta disse, relacionamentos exigem sacrifícios constantes. Eles emergiram mais fortes, mas marcados. Sociedade testou-os mais. Em uma feira em Lisboa, um grupo homofóbico os confrontou, vocês envergonham Portugal. Miguel defendeu, nós amamos, e isso basta. Polícia interveio, mas o incidente abalou. João questionou, devemos nos esconder. Miguel negou, não, lutamos. Essa resiliência uniu-os, mas o cansaço crescia. O clímax se aproximou com uma proposta de casamento de Miguel. Em um mirador com vista para o Tejo, ele ajoelhou, case comigo, João. Apesar de tudo. João, emocionado, aceitou. Mas planejar o casamento trouxe conflitos. Família de João dividida, mãe apoiava, pai relutava. De Miguel, só silêncio. Eles optaram por uma cerimônia pequena, mas rumores se espalharam. Pedro invadiu o apartamento, para essa loucura. Miguel o expulsou, minha vida, minha escolha. A rejeição final doeu, mas libertou. Preparativos intensificaram tensões. João duvidava, e se for rápido demais? Miguel tranquilizava, nosso amor sobreviveu ao pior. Amigos organizaram uma despedida, mas um ex de Miguel apareceu, semeando dúvida, ele sempre foge. João confrontou Miguel, que negou, passado é passado. A confiança testada novamente. No dia anterior ao casamento, João fugiu para Porto, buscando clareza. Lá, conversou com a mãe, vale o risco. Ela respondeu, amor sempre vale. Ele voltou, renovado. O casamento ocorreu em uma capela em Sintra, amigos presentes. Votos emocionantes, Miguel prometeu reparar cada dor, João, perdoar e crescer. Mas o pai de João não veio, enviando uma mensagem, não posso aprovar. A ausência machucou, mas a cerimônia prosseguiu. Na recepção, dançaram sob estrelas, sentindo vitória. No entanto, uma ligação interrompeu, o pai de Miguel hospitalizado novamente. Miguel hesitou, ir ou ficar. Escolheu ficar, priorizando João. Minha família agora é você. Pós-casamento, lua de mel no Madeira trouxe paz. Praias, conversas profundas. Mas ao voltar, realidade bateu. Trabalho de Miguel sofreu, promoção negada por imagem. João perdeu um contrato similar. Custos financeiros somavam aos emocionais. Eles debateram emigrar, talvez Espanha seja melhor. Mas decidiram ficar, lutando por mudança. Participaram de ativismo, palestras sobre superação de bullying. Histórias inspiravam, mas atraíam ódio online. Uma reviravolta veio quando Pedro reapareceu, arrependido, pai quer ver você. Miguel viajou com João. No hospital, o pai, fraco, murmurou, desculpe, filho. Aceito. Lágrimas fluíram, reconciliação tardia. Mas o pai faleceu dias após, deixando herança com condição, para você e seu parceiro. Miguel chorou, pagamos caro, mas ganhamos. João consolou, sentindo mistério de alívio e tristeza. Vida estabilizou, mas sombras persistiam. João enfrentou depressão, questionando escolhas. Terapia ajudou, trauma não some, mas gerencia-se. Miguel apoiou, provando lealdade. Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. Sociedade evoluía lentamente, leis protegem, mas corações demoram. Um dia, em uma entrevista para um podcast, compartilharam sua jornada, inspirando outros. Conflitos menores surgiam, discussões sobre filhos. Miguel queria adotar, João temia preconceito. Nossas crianças sofriam. Debateram ética, trazer vida a um mundo hostil. Decidiram esperar, focando em si.
Amigos os viam como exemplo, mas internamente, lutavam. Uma noite, João confessou: às vezes me pergunto se perdoei de verdade. Miguel respondeu: perdão é diário. Anos passaram, e o relacionamento amadureceu. Eles se mudaram para uma casa em Cascais, longe do caos de Lisboa. Trabalho fluía, João abriu uma agência, Miguel consultoria. Família de João reconciliou, pai visitava, aceitando aos poucos. De Miguel, Pedro se aproximou, tornando-se tio para o sobrinho adotado anos após. Sim, eles adotaram, um menino de 5 anos, enfrentando burocracia e julgamentos. Vocês dois. Pais gays. Mas persistiram, provando amor. A criança trouxe alegria, mas desafios, bullying na escola ecoava o passado. Miguel confrontou professores: não deixarei repetir. João educava o filho sobre identidade, quebrando ciclos. Reflexões profundas vinham à noite. João escrevia um diário: paguei com dor, mas ganhei propósito. Miguel lia, concordando. Sociedade mudava, paradas maiores, leis mais fortes. Mas incidentes homofóbicos lembravam fragilidade. Um ataque a um amigo os abalou, questionando segurança. Devemos lutar ou fugir? Decidiram lutar, fundando uma ONG para vítimas de bullying LGBT. Impacto cresceu, salvando vidas. Uma crise final testou tudo. O filho, adolescente, descobriu o passado: pai, você bullyou o outro pai. Confrontação familiar, explicações, lágrimas. O menino perdoou, mas exigiu honestidade. Não escondam mais. Isso uniu-os mais. Miguel refletiu: nossas escolhas moldam legados. João assentiu: e os custos valem-se a crescimento. No aniversário de casamento, eles renovaram votos em particular. Apesar de tudo, escolheria você novamente, disse Miguel. João sorriu: eu também. Vida prosseguia, com altos e baixos, mas ancorada em resiliência. Perdoar um agressor passado é sempre uma escolha ética, ou às vezes uma armadilha para mais dor.